Nesse vídeo eu quero trazer para você uma análise, um olhar, um caminho para nos libertarmos dos vícios. E principalmente um olhar sobre os vícios a partir do autoconhecimento, a partir da expansão de consciência, do despertar para quem realmente somos. Como podemos olhar para os vícios e entender a raiz de todos os vícios. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse é um canal focado na expansão de consciência, no autoconhecimento, no despertar para uma nova vida. E hoje vamos falar de todos os vícios, mas eu já quero iniciar esse vídeo falando de um vício que talvez você não perceba. E eu já quero trazer aqui a análise de que esse é o vício que acaba nos gerando todos os outros vícios, que é o vício de pensar. Sim, pensar continuamente, pensar compulsivamente, não parar de pensar é um vício que a maioria dos seres humanos não percebem que possuem. O que caracteriza um vício? Para a gente já começar a separar, os conceitos aí, os entendimentos. Um vício é caracterizado quando não temos a opção de parar. E agora eu lhe pergunto, você tem a opção e você consegue nesse momento parar de pensar? De certo modo, para você entender um pouco melhor, parar de pensar seria não vou me preocupar com nada que possa acontecer no futuro. Não vou me preocupar com nada que já aconteceu. Eu vou me concentrar no agora e o agora me traz a paz, a leveza. Você consegue, de certo modo, deixar a sua mente de lado de vez em quando ou quando quer? E a verdade é que a maioria de nós não tem essa opção. Talvez você também não veja essa opção ainda. E isso acontece por quê? Porque no estado de consciência que aprendemos a nos relacionar nessa realidade conosco mesmo, parar de pensar não é uma opção. Não surge como opção e nem queremos, na maioria das vezes, parar de pensar. De certo modo, quando estamos buscando esse silêncio interior, a quietude que traz a expansão de consciência, para as pessoas que buscam isso, talvez conscientemente, elas já estejam em um nível em perceber que os próprios pensamentos, as próprias narrativas e esse vício compulsivo de estar sempre pensando é o grande causador de todas as suas doenças, de todos os seus sofrimentos, de tudo que possa lhe tirar a paz e a abundância de sua vida. Mas para a maioria das pessoas isso não é uma opção, justamente porque não consegue ver essa possibilidade. E é exatamente isso que acontece com todos os outros vícios. Seja o vício em bebidas alcoólicas, seja o vício em açúcar, seja o vício em drogas lícitas ou ilícitas, seja o vício em pornografia, seja o vício em você talvez assistir séries, como eu já tive também, de ficar o dia todo assistindo série, seja o vício em qualquer coisa que você não consegue parar e acaba se tornando um vício. Por quê? Por que não vimos a opção de parar? Porque, de certo modo, uma parte nossa quer aquilo, porque aquilo se torna uma válvula de escape, se torna um meio, uma fuga da realidade. E outra parte que a gente até queira, talvez muitas vezes vencer o vício, mas o vício, ele, como ele se tornou um hábito, e ele é algo muito mais automático, ele é mais forte que nós. Por isso que eu quero trazer esse assunto de vícios, até mesmo com esse olhar da expansão de consciência, do autoconhecimento, porque vamos perceber que se vencêssemos nosso vício essencial, que nada mais é esse modo de pensar compulsivamente, de estar sempre pensando, todos os outros vícios não seriam problemas. Porque quem consegue, de certo modo, ou acaba passando por essa transformação de reconhecer que a sua própria mente é um dos maiores vícios, é uma compulsão desenfreada e que acaba lhe gerando toda a perturbação e que impulsiona a usarmos os outros meios de nos satisfazer, e de certo modo nos viciar aí em outras coisas, vencer um vício não seria tão difícil assim, não seria a nossa maior luta de certo modo. Por quê? De certo modo, quando estamos viciados em algo, estamos negando a realidade. E agora vem o ponto essencial. Todo mundo que é viciado em algo está negando a própria realidade ou está resistindo à realidade que está vivendo. O que acontece é,
Não é sobre você aceitar as coisas, aceitar o mundo como ele é, aceitar as pessoas como elas são, aceitar aquilo que está na sua vida se você não concorda com isso. É sobre você reconhecer que a sua própria mente é que cria essa não aceitação, essa resistência. E por incrível que pareça, até mesmo quando você está classificando o seu agora, a sua realidade do momento presente como algo bom, ainda assim pode estar havendo alguma resistência nessa classificação de agora está tudo bem. Por quê? Porque sempre quando conceituamos a nossa realidade, e isso é o que a maioria das pessoas fazem, talvez a maioria das pessoas à sua volta também fazem, de forma automática e contínua, sempre quando trouxemos uma classificação para esse momento, nos separamos desse momento. Ou seja, o modo compulsivo da mente pensar, de estar sempre definindo o mundo como algo bom, ruim, satisfatório e insatisfatório. Esse modo, esse estado de consciência, ele é completamente limitante, porque nos separa do momento presente. O conceito de estar presente, né? Eu falo o conceito porque é só mais um nome, você estar presente. O estado de presença é algo sentido, experimentado, não só, né, compreendido intelectualmente. Então, esse conceito de estarmos presentes, de estarmos mais plenos, com a nossa atenção plena no aqui e agora, não é mais um pensamento. Não é mais esse modo automático de pensar. É sim você conseguir observar a sua mente e perceber que a sua própria mente está em constante movimento e que ela possui um movimento automático, compulsivo, reativo, sem a sua vontade. Quando você começa a buscar a sua atenção, então, em observar mais aquilo que você pensa do que o mundo à sua volta, você passa para esse segundo estágio de estar mais, de certo modo, consciente de que seus pensamentos eles estão nesse modo automático. Para a maioria das pessoas, eu acredito que elas nem percebam que as suas próprias mentes estão roubando toda a sua atenção do agora. E aí que vem o ponto essencial que acaba nos alienando aos vícios. Por quê? O vício é a necessidade que as pessoas têm, que o meu eu tem, por exemplo, que o nosso eu limitado, o nosso ego, que um termo que é utilizado também, que o nosso falso eu, por quê? Porque não é a verdade sobre quem somos. Esse falso eu criado na nossa própria mente, ele que tem a necessidade de fugir do momento presente. Por quê? Porque esse eu, ele é criado no tempo. Agora vamos classificar o que seria tempo. Tempo é a sua própria mente. O pensamento, ele nasce do tempo. Por quê? Porque você pensa da forma que pensa, você traz os significados, os rótulos, os conceitos para o seu mundo, para si mesmo, a partir do seu conhecimento. O conhecimento nada mais é aquilo que você juntou ao longo do tempo. E isso criou toda a sua noção interna de quem você é. Todo o entendimento que você tem sobre a pessoa que você é, a história que você tem, o ser humano que você é hoje. Esse eu está estruturado em todos esses aspectos da realidade, né? Que juntam sua profissão, quem você foi talvez na infância, de quem você é filho, e tudo isso vai criando um aspecto psicológico de quem você é. Somente psicológico. E completamente, de certo modo, relacionado ao tempo. Porque, como eu falei, tudo que você sabe sobre você veio do passado. E você utiliza o passado agora como referência. Tudo que você vê em você, você também precisa projetar para o futuro. Por quê? Porque é isso que mantém a continuidade dessa sua criação do eu psicológico no tempo. Estar presente e voltar para o momento presente nos liberta de todos os vícios e compulsões simplesmente porque aquele que tinha as necessidades, as compulsões, aquele que tinha a necessidade de fugir, de utilizar meios externos para se satisfazer, para, de certo modo, se preencher de alguma maneira, esse eu, ele já dá espaço para a sua essência, para uma consciência mais livre, para a sua presença. E a sua presença é esse eu mais profundo, esse eu essencial, que não é um pensamento. Então, para você entender, os vícios eles nascem sempre de um falso eu. Esse falso eu, ele acaba se estruturando e, de certo modo, tornando parte desse vício ou
tornando parte de uma emoção, de uma dor, quem ele é. Por isso que as pessoas elas se identificam tanto com uma emoção, tanto com uma dor, que por vezes simplesmente elas poderiam escolher não viver mais aquela realidade, escolher não viver mais aquele sentimento, escolher perdoar, mas essa escolha não existe, ou seja, elas estão viciadas em sofrer também, que é o que muitas vezes acontece. Elas estão viciadas em sentir uma emoção que está lhe fazendo ruim, está lhe fazendo mal, uma energia negativa, mas é o quê? É uma energia conhecida. Então, embora seja algo que elas já percebam de leve que não é algo favorável, mas elas estão tão viciadas que elas não veem a opção de parar. Assim acontece com todos os outros vícios. Vícios de consumos aí, desenfreados de produtos, né, que nos fazem mal. Vícios hoje em dia que a gente está trazendo, e está muito mais fácil de perceber, vícios em tecnologias, né, em jogos, computadores, em celular, vícios em ver vídeos da internet que não lhe agregam em nada, que é um monte de informações uma atrás da outra, mas que não tem um propósito útil nenhum na sua vida, a não ser lhe distrair, a não ser tornar essa válvula de escape, né, um meio de nos satisfazer, mas é uma satisfação que logo na frente traz o sofrimento, e a gente fica nessa roda de dependência dos vícios, dependência de que algo externo nos traga um alívio interno, um alívio que nada mais é um analgésico, né? Nos anestesiar por um breve momento. Essencialmente, o que cura, o que na minha visão de hoje curaria, né, qualquer pessoa de qualquer vício, é reconhecer a causa essencial do porquê elas buscam esses produtos, porque elas acabam sendo vítimas dessas compulsões. E como eu falei no início, é um vício essencial, um vício aí talvez não percebido pela maioria das pessoas que é um vício, é o vício de pensar compulsivamente. Por que esse vício de pensar ele se mantém tão firme, tão estruturado e tão difícil de reconhecer, ou tão difícil de parar, melhor dizendo? É porque quando a gente cria essa imagem de quem a gente é, né, toda essa narrativa na nossa mente, ela mantém essa imagem do eu que a gente é, de quem você é, da pessoa que você é, pessoa que tem um nome, tem uma história. Esse eu, ele se mantém no pensamento. Então, enquanto o seu pensamento está pensando, você está mantendo a sua história. Então, a gente acaba mantendo essas narrativas, mantendo esse eu psicológico desde a hora que acorda à hora que vai dormir. Muitas pessoas, por não conseguirem parar, né, tanto de pensar, acabam se viciando e tendo que, de certo modo, serem reféns de drogas, né, drogas lícitas, que são aí os remédios para dormir. Porque é a única forma de pararem as suas próprias mentes e dizer assim, agora vou sossegar, agora eu vou ter um descanso. E é por isso que a vida acaba sendo também um fardo, né? Sendo, de certo modo, um peso. Porque estamos constantemente pensando no passado e no futuro, o passado e o futuro roubando o nosso momento presente, roubando a vida que só acontece no aqui e agora. Vencer os vícios é vencer, de certo modo, a si mesmo. Mas aqui eu trago um último insight, né? Talvez um grande ensinamento que transformou a forma qual eu olho também para as minhas compulsões, para os meus vícios, para aquilo que ainda eu preciso dominar. Não é preciso resistir, não é preciso lutar. Tudo que você resiste, persiste. Enquanto você estiver lutando contra algo, você está dando energia para aquele algo. Aprenda a aceitar internamente aqui a sua compulsão imediata, a sua compulsão que você está sentindo no agora. E aceitar significa, tudo bem, está vindo essa compulsão, estou sentindo essa necessidade de consumir aquilo. Observe mais atentamente a sua reação. Abrace, se acolha, perdoe-se por ainda necessitar desse vício, dessa compulsão. Não é resistindo que você vai trazer essa cura interior. Um dos grandes passos que o autoconhecimento, ou melhor dizendo, um dos grandes remédios que o autoconhecimento me trouxe foi compreender que a atenção cura a separação. E esse vazio que sentimos, que precisamos então preencher com esses hábitos ruins, né, que às vezes são vícios realmente de consumir algum alimento, alguma química, né, algo que faça mal para o nosso corpo, que está nos fazendo mal. Esse vazio que a gente acaba querendo preencher com isso, essa fuga que é gerada a partir desse vazio, esse vazio é o vazio de estarmos separados de nós mesmos.
de a nossa atenção, ou melhor, nossos pensamentos, estar apenas para o lado de fora. Quando a sua atenção está totalmente nos seus pensamentos, mas de estar identificados com os pensamentos, significa que a sua atenção está sempre para o lado de fora. Preocupado com o que a outra pessoa vai falar, preocupado com o futuro, preocupado com a sua realidade, preocupado com as contas, preocupado... Ou seja, você está só classificando, dando nomes, culpando, se vitimizando sobre a realidade e não percebe que a sua atenção nesse estágio de consciência está sempre para fora, dispersa para o mundo. A atenção cura a separação. E quando você traz a atenção para esse momento, que é o que a sua mente não quer, a sua mente ela nunca está no agora. A sua mente ela nunca pode estar presente. Entenda, porque mente é tempo. Pensamento é a mente em movimento no tempo. É usando o passado para pensar algo, classificar, dar nome, rótulo, ou ainda projetar no futuro uma visão, uma imagem que só tem na sua própria mente. E com isso a gente acaba rotulando o agora. Estar presente no agora não é mais um pensamento. É se livrar dessa necessidade da nossa própria mente de estar constantemente definindo esse momento, classificando esse momento, julgando internamente esse momento como algo bom ou ruim. Quando você traz a sua atenção para o agora, você traz a sua atenção para si, novamente. Quando você aprende a observar cada dia mais os seus próprios pensamentos do que a realidade apresentada, você vai em direção a essa cura. Você novamente traz essa junção, você não se separa mais desse momento. O que cria, na verdade, todas essas doenças, todos esses vícios, todas essas compulsões, é estarmos aqui, mas querermos estar lá. Porque esse eu, da sua própria mente, ou seja, a visão limitada que você tem sobre si, não quer estar no aqui. Não percebe que o aqui e agora é o único tempo que você sempre viveu, sempre vive e sempre viverá. Então você quer estar lá, porque lá a vida vai ser melhor. A gente acaba não percebendo que a própria mente cria a disfunção, nos distrai da nossa, tira a nossa atenção da vida no aqui e agora e joga essa ilusão para o futuro, dizendo que não, lá você vai ser feliz. Lá quando você conquistar tudo que você precisa, lá a felicidade vai ser plena. Mas o lá será sempre uma imaginação. Quando você estiver lá, que será um aqui, um agora, como esse, e você não estiver presente, você não aprender a observar por completo o agora como ele é, não como as suas crenças, pensamentos lhe dizem, o lá também não será suficiente. O lá será mais uma válvula de escape, será mais um meio de anestesiarmos uma dor irreconhecida. Por isso que precisamos reconhecer a nossa dor, trazer a nossa atenção, aprender a nos perdoar, e a perdoar nada mais é do que aceitação interior, e a aceitação nos liberta dessa necessidade da mente de julgar. Lembre-se, a aceitação não é aceitar passivamente a realidade, concordar com aquilo que você não concorda. É sim aceitar internamente o que é. O momento presente é assim, e não classificá-lo. E quando você aprende a aceitar, a mente também aprende a silenciar. Espero que essa breve análise e reflexão sobre os vícios e o quanto a expansão de consciência pode nos libertar de todos os vícios, do vício específico que você está aí em busca de vencer. Espero que tenha lhe ajudado, tenha lhe trazido um caminho. Esse foi o caminho que eu utilizei. Eu venci muitos vícios, muitas compulsões, como eu falei, após eu entender essa compulsão essencial, essa causa raiz, que é a compulsão de estar sempre pensando. Quando eu, de certo modo, houve essa transformação interna, que não foi algo que eu busquei de imediato, porque não é algo que podemos buscar, nem sabemos o que é isso, mas podemos buscar sim o estado de presença, podemos buscar entender o que é estar presente, ou reconhecer como é o que acontece em realidade, reconhecer que não estamos presentes. Na medida que você vai reconhecendo que não está presente, você se aproxima da presença. Então é preciso reconhecer a nossa escuridão para alcançar a luz. Essa é a jornada de expansão de consciência. Honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se é novo por aqui, eu deixo o convite de seguir o canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.